Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu falo para você se o Corinthians quitou a dívida com o Memphis Depay, se quitou, quitou por qual motivo, se não quitou, quitou por qual motivo. Vou explicar tudo agora para vocês nesse blend de informações, que ainda tem com exclusividade o valor da dívida dos camarotes, aquela história mesmo de muita gente que pegou o camarote na Neoquímica Arena, fechou o camarote, tem camarote na Neoquímica Arena, mas não estava pagando mensalidade e os serviços. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos também falar sobre jogadores que podem assinar pré-contrato agora, no meio da temporada. Vou te contar toda essa história também e ainda com exclusividade uma cláusula muito boa no contrato do Corinthians com a Nike que foi atualizada. Mais uma, hein? Mais uma exclusiva para você desse contrato com a Nike. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando dos jogadores que têm pré-contrato no Corinthians, não, melhor, tem pré-contrato não, né, que podem assinar um pré-contrato e deixar o clube, né, deixarem o clube já no final do ano e já acertarem com alguém agora no meio desse ano, tá? Contratos firmados precisam ser até 31 de dezembro desse ano para poder assinar um pré-contrato agora no meio do ano. São 4 casos, vamos lá. Se você vai sentir a falta de algum deles, caso eles assinem um pré-contrato com algum outro clube no meio desse ano ou não renovem com o Corinthians. Romero é o primeiro deles, tem contrato com o Corinthians até o fim dessa temporada. Fabrício Anceleri é o segundo, tá? Lateral esquerdo argentino que chegou esse ano, né? E assinou um contrato curto aí, então tem contrato até o final dessa temporada. Matheus Bidu, que ia renovar por 3 anos com o Augusto Melo, né? 3 anos com o Augusto Melo, mas que agora, com a saída do Augusto, deu uma travada. E o Gustavo Henrique, tá? Jogador que hoje é um zagueiro, pode até ser considerado titular do Corinthians, volta agora, né? Atuar depois daquela cirurgia, vai voltar. Talvez já no dia 13, quando o Red Bull fique à disposição do técnico Dorival Júnior. Do quarteto, na verdade, o Anceleri e o Gustavo Henrique são os considerados titulares, mas o Romero e o Bidu também são muito, né, utilizados não só pelo técnico Dorival Júnior, mas pelo Ramon Dias, enfim, né, pelos treinadores que passam pelo Corinthians. Tá? No futebol feminino tem um monte de contrato, né? Um monte de jogador que pode assinar pré-contrato agora, mas né, vou focar aqui só nesses contratos, tá? E queria saber de você, se você acha que algum desses jogadores aqui, caso, né, deixem um clube no final do ano, assinem um pré-contrato, ou sejam até liberados pelo Corinthians, isso acontece 6 meses antes de uma liberação, se você sentiria falta de algum desses aqui. Anceleri, Gustavo Henrique, Bidu e o Romero. Fala aqui embaixo, deixa o seu like e o seu comentário que eu vou ler aqui depois, tá? No Café da Fiel eu comento sobre esses 4. Vem tomar um café comigo. Olha só, vamos lá agora para as informações, né, todas exclusivas do canal Café do Setorista. Agora, daqui para frente, todas que a gente apurou. Primeiro, tá, quero falar do valor dos camarotes, das dívidas dos camarotes. O Corinthians já fez um levantamento, há mais camarotes ainda para serem avaliados, mas até o momento há uma dívida de R$2 milhões em camarotes. Essas pessoas já foram notificadas, né? Estamos falando aí de 3 camarotes e tem mais camarotes ainda para serem avaliados. E essa dívida se dá por conta, né, do valor do aluguel, também dos serviços, né, que são prestados lá, alimentação, enfim, né, você sabe que um camarote sempre tem aquele petisquinho gostoso, né, para você curtir. E tudo isso, né, tudo isso tem uma dívida, né, o Corinthians já tinha apurado também a dívida com o empresário Igor, né, de camarotes, naquele negócio que o Augusto fez em relação ao empréstimo do empresário com o Corinthians, e agora apura esses 3 camarotes, 3 milhões, 2 milhões de reais envolvendo o valor desses 3 camarotes. No Corinthians é assim, amigo, talvez você ache pouco em relação ao Corinthians, mas pega aqui o camarote, o estacionamento, não sei mais o que, tal, e vai ver quanto de prejuízo o Corinthians, né, não estava tomando ou está tomando. Então, para cima, né, o Corinthians fazendo esse trabalho aí
de apuração, o departamento jurídico do Corinthians, Osmar Stabile, todos fazendo esse trabalho de apuração, né, para poder, enfim, né, ver o Corinthians receber pelos seus camarotes, porque nada mais justo, né, os contratos tudo regularizados, enfim, isso é importante dentro do Corinthians. Deixa o seu like, comente aqui embaixo essa situação dos camarotes, que até isso é uma vergonha no clube, né, comente aqui. Vamos lá agora falar de uma cláusula no contrato da Nike, que é importante. Eu sempre, acho que o canal Café do Setorista foi o que mais trouxe, né, informações e bombas em primeira mão do acordo do Corinthians com a Nike, inclusive, né, de cobrir a proposta, do adiantamento de 100 milhões, 50 milhões já agora em agosto, enfim, várias cláusulas no contrato que o Corinthians colocou. Uma delas é o seguinte, né, no contrato atual do Corinthians com a Nike, do contrato dos últimos anos, o Corinthians ganhava uma bonificação, um valor até que interessante, caso o Corinthians conquistasse títulos, tá? Na temporada, enfim, no período do contrato. E aí a diretoria nova do Corinthians fez uma avaliação, o presidente Osmar Stabile, de que o Corinthians perdeu muito dinheiro se colocasse, né, por exemplo, se tivesse colocado ganharia muito mais dinheiro se tivesse colocado no contrato chegar à final da competição, não conquistar o título. E agora, nesse novo contrato do Corinthians, mudou. O Corinthians vai ganhar uma grana a mais, uma bonificação da Nike, não se conquistar o título, mas se chegaram à final de campeonato, tá? Quem negociou essa questão envolvendo aí a cláusula com a Nike, me disse que o Corinthians, no século, foi vice-campeão 17 vezes. Eu confesso que não contei isso ainda, tá? Não é o meu forte os números, né? Mas acredito muito, se a gente for contar que o Corinthians foi no século, né, neste século, 17 vezes vice-campeão. Então olha quanto o Corinthians perdeu de grana se tivesse colocado no contrato chegar à final de uma competição e não somente conquistar o título. Então agora uma informação exclusiva, tá, do canal Café do Setorista para você. O Corinthians agora vai receber uma bonificação da Nike todas as vezes em que chegar a uma final de campeonato. É mais uma notícia boa. A gente está procurando notícias boas em meio a esse deserto. Deixa o seu like, comente aqui embaixo sobre isso, sobre esse detalhe a mais aí do contrato com a Nike. Deixa o like, comente aqui. O Corinthians quitou a dívida que tem com o Memphis Depay. Todo mundo sabia que o Corinthians pagou a questão da imagem, né? Aquele valor menor que estava atrasado, mas ainda deve mais de 4 milhões em relação a premiação, né, do Campeonato Paulista. Eu estou falando aqui, as fontes estão mandando informação, estou só de olho. Em relação à premiação do Campeonato Paulista, tá? Vamos lá, o Corinthians não quitou ainda. Conversou com o Memphis, né, resolveu a questão do Coronado, rescindiu com o Coronado, mas não quitou com o Memphis. Apenas comunicou que vai fazer isso, né, vai pagar. A ideia inicialmente era fazer o parcelamento, mas não vai fazer. Por quê? Vamos lá, eu apurei o que aconteceu. O Corinthians quer pagar todo o elenco junto, não só o Memphis separado, até para não gerar ciúmes e crise no elenco e para ser justo, para ser honesto com todos. Então, o Corinthians achou melhor não quitar a dívida com o Memphis, porque o Corinthians, como eu já havia revelado com exclusividade também para vocês, o Corinthians está devendo diversos jogadores do elenco, né? A nova diretoria do Corinthians pegou com o Augusto, assim, o Augusto também já tinha pego com o Duílio também, mas agora a mesma coisa, um fala mal do outro, mas é tudo igual, né? A nova diretoria do Corinthians pegou o elenco, né, assumiu o cargo com vários jogadores, devendo vários jogadores do elenco, não era só o Memphis e o Coronado não, e eu já havia falado isso para vocês quando eu trouxe com exclusividade que o Corinthians devia 10 milhões de reais ao Coronado. Então o Corinthians vai fazer o seguinte, tá? Não vai pagar o Memphis agora, tá? Né, em busca da grana, vai chegar a grana da Nike, enfim, e quando tiver a grana vai quitar o elenco todo de uma vez, ou fazer um acordo com todos de uma vez, tá? Chegar e falar, ó, nós vamos pagar todos aí em 2 vezes, 3 vezes, ou quitar todo o elenco. A questão é, Memphis não vai receber, né, o que o Corinthians deve a ele antes, né, de outros atletas do elenco que também o Corinthians está devendo, infelizmente, deve luvas para muita gente, imagem, enfim.
a gente vai estar acompanhando isso. Mas informação importante para vocês e que eu gostei dessa iniciativa, tá? Eu sei que muita gente tem, vamos pagar logo o cara para ele jogar bola, mas tem gente, quando está devendo muita gente do elenco, quase todo o elenco. Então é melhor pagar todo mundo realmente, para que não haja racha. Já há um racha no elenco em relação ao Memphis, tá? Não adianta esconder isso, desde a época que ele soltou os cachorros lá para cima do Ramon Dias e o técnico foi demitido, enfim, né? Já sabemos que teve briga no vestiário, então o Corinthians quer agir dessa forma, vai agir dessa forma, né? Pediu para o Memphis esperar, enfim, porque quando pagar o Memphis, vai pagar todos os atletas de uma vez. Exclusivo para você. Nem soltei a vinheta, né? Nem soltei a vinheta porque tem cláusula da Nike, né? Que eu falei com exclusividade, os camarotes e também essa questão do Memphis, né? De pagar todos do elenco juntos. Não esqueça de deixar o like antes de ir embora e o hype também. Se você deixar o hype, esse vídeo vai ser oferecido para outros corintianos. E aqui eu conto, na verdade, com sua gentileza e pelo carinho que você tem com o canal. Aliás, foi uma dica de vocês, eu nem sabia disso do hype, então tô pedindo aí para vocês deixarem o hype, tá bom? Pra gente continuar aí crescendo e vocês ajudando nesse crescimento do canal Café do Setorista, tá certo? E aí, Fel, vamos para as últimas notícias do Timão. O preparador físico explica trabalho feito com Memphis Depay dentro do Corinthians. O preparador físico do Timão, Heverson Pimentel, concedeu uma entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grave e falou sobre a condição física do atacante Depay. Ele destacou o curto período de pré-temporada feito pelo jogador e relembrou os elogios que o astro holandês fez ao clube desde sua chegada. O Memphis esse ano teve uma pré-temporada que ele nunca teve na carreira, pouco tempo. Isso para o jogador prejudica bastante. Já foi até público e de nível mundial que o Memphis faz elogio para a estrutura do Corinthians. É um atleta que a gente cuida dele diariamente. O treinador da seleção, Coman, veio aqui e conheceu tudo o que é feito com o Memphis. Elogiou toda a estrutura. A comissão técnica do Corinthians tem adotado uma abordagem cautelosa no desenvolvimento físico e psicológico de Memphis. Por isso, o Heverson fez questão de elogiar a postura do jogador no dia a dia do clube e destacou que desde sua chegada o atleta não sofreu nenhuma lesão que comprometesse sua preparação ou rendimento. Deixe-se lá, inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.